Tudo bem com vocês, alunos e alunas do curso de Direito da Faculdade Pitágoras, da Unidade Bom Jesus da Lapa? Meu nome é Cassiano Lisboa, eu sou professor da matéria Teoria Geral do Processo, no curso de Direito 2020.1, que é o primeiro semestre do ano de 2020, né, para ficar melhor entendido. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, apesar em que pese o que estamos passando agora com essa pandemia do vírus, do coronavírus, mas tudo vai ser resolvido. Fiquem tranquilos que logo, logo, como todos dizem, Deus está na frente de tudo, está fazendo com que as coisas sejam resolvidas com tranquilidade, tá certo? Como eu falei com vocês no primeiro vídeo, eu vou estar trazendo para vocês outros vídeos com aulas. E essas aulas vocês terão acesso via portal do YouTube, que eu vou estar postando lá para vocês, e também vou estar encaminhando para vocês materiais relacionados ao mesmo assunto via e-mail e via WhatsApp para vocês. Viu? Um abraço para todos, espero que todos estejam bem e que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Nós estávamos falando sobre as fontes e métodos alternativos de solução. E esse assunto já foi debatido muito em sala de aula e alguns alunos pediram que eu fizesse uma complementaçãozinha rápida para poder entrar no clima da matéria, porque eles gostaram muito desse assunto. Então, assim, nós precisamos primar pela qualidade e não pela quantidade. Então, assim, se eles entenderam muito bem esse material, se eles gostaram desse material, vamos trabalhar esse material, tá ok? Então, são fontes e métodos alternativos de solução. Eu estou olhando para o lado porque eu estou com o notebook aqui e sempre eu vou consultando aqui o notebook, o material que nós trabalhamos. Nós fizemos uma abordagem muito profunda até sobre autocomposição e heterocomposição, momento em que nós falamos que a autocomposição é quando a solução do conflito acontece com as partes, entre as partes, e a heterocomposição acontece quando a solução do conflito vem através de um terceiro desinteressado. Eu sempre repetia, desinteressado, que é o caso que nós percebemos na jurisdição estatal. Quando você procura o judiciário para poder solucionar uma lide, e aí nós trouxemos o conceito de lide, e esse terceiro desinteressado vai ser o juiz, que, investido na função jurisdicional, ele vai trazer a solução para aquele conflito. Tudo bem? Vamos continuar. Nós falamos também aqui sobre alguns princípios que o Conselho Nacional de Justiça e o NJ traz, que são a confidencialidade, a imparcialidade, a independência e a autonomia, o respeito à ordem pública e às leis vigentes e o empoderamento. Eu expliquei muito bem a questão do empoderamento, aquela situação em que o indivíduo procura o judiciário, e chegando lá, ele já vem sofrendo situações anteriores, e quando ele vai para o judiciário, ele fica naquela, às vezes, a imaginar que é uma coisa combinada e que lá, por ele ser hipossuficiente, ter menos condição que a outra parte, ele vai ser atendido de uma forma desigual. Mas quando ele chega lá, o normal e o correto a acontecer é que ele seja tratado de forma igualitária. Tudo bem? Então, o que é que acontece? Aquele indivíduo estando lá, ele precisa ter o empoderamento, que é essa situação de que eu aqui estou para e passo nas mesmas condições de que o meu algoz, do que a pessoa que me criou o problema. Então, essa sensação de segurança trazida dentro do judiciário é importantíssima, tanto no judiciário quanto nas formas alternativas extrajudiciais. É importantíssimo, é indispensável que isso aconteça. Continuando, nós falamos sobre mediação, nós falamos sobre conciliação e nós estávamos concluindo a parte de arbitragem, certo? E falamos sobre a Lei 9.307 de 1996, que é a apelidada Lei Marco Maciel, que foi um senador da República que nós tivemos, e essa lei, ela inovou
trazendo a arbitragem de uma forma legal, ou seja, positivada através de uma lei, porque a arbitragem, desde a Constituição republicana, já vem sendo utilizada, já vem sendo permitida. Porém, em 96, é promulgada a lei. Trouxe também a diferenciação entre outorgar e promulgar uma determinada lei, que vocês acredito que entenderam também muito bem, e trouxe as questões que são relacionadas com a arbitragem, que são questões relacionadas a valores econômicos, direitos patrimoniais disponíveis. Fiz até uma crítica em relação à disponibilidade dos direitos trabalhistas, que eu vou até colocar nesse vídeo mais uma vez. Eu entendo que não deveriam ser disponíveis, mas o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que são disponíveis os direitos trabalhistas, porque eu entendo que talvez o hipossuficiente, aquele indivíduo que tem menos conhecimento, ele talvez não tenha como raciocinar de uma forma lógica. Não é que ele seja um incapaz, né? Mas ele talvez não tenha como raciocinar de uma forma lógica em relação a questões de férias. Nós poderíamos dizer que o direito às férias, ao gozo das férias é disponível, a receber aquele valor mais um terço, a questões do aviso prévio, poderíamos relativizar essas situações. Então, são situações para vocês aprofundarem quando estiverem estudando a matéria de direito do trabalho, ok? Vamos continuar. Nós também falamos aqui sobre a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Então, nós paramos nesse momento, entre cláusula compromissória e compromisso arbitral. A cláusula compromissória é uma situação, é uma cláusula que vem já escrita dentro de um contrato que é celebrado entre partes. Então, essa cláusula compromissória, ela precisa estar dentro de um contrato. Exemplificando, você faz um contrato de locação com uma determinada pessoa e dentro do contrato você já coloca que as situações que venham a acontecer relacionadas àquele contrato deverão ser apreciadas pela arbitragem, ou seja, é uma coisa combinada antes, acertada antes. Por outro lado, o compromisso arbitral é uma situação a posteriori. É uma situação que, quando surge o conflito, uma das partes ou as partes podem levar essa demanda, essa lide, essa pretensão resistida para a solução da arbitragem. Então, a diferença é essa. Enquanto a cláusula compromissória já faz parte de um contrato e já é um acordo pré-estabelecido de se levar qualquer conflito que porventura possa vir a acontecer para a solução via arbitragem, o compromisso arbitral ele surge a posteriori. Enquanto um é a priori, o outro acontece a posteriori. Tudo bem? Vamos continuar um pouco. Algumas pessoas também comentaram sobre, muito inteligente, até foi o questionamento do dia, em relação à situação dos contratos de adesão. E disseram, naquelas situações em que nós recebemos contratos volumosos, vamos dizer, com 30, 40, 50 laudas, em que nós precisamos assinar naquele momento imediatamente, e lá dentro tem uma cláusula compromissória. Que situação, não é isso? Mas o direito, como eu sempre digo, ele é dinâmico, e ele vem se organizando e se adequando de acordo com as necessidades da sociedade, com as situações, os fatos jurídicos que acontecem. Então, nessa situação específica, acontecendo essa situação de uma cláusula compromissória dentro de um contrato de adesão, em que é um contrato volumoso, tem contratos aí de 50 laudas, 60 laudas, quem trabalha com empréstimo bancário vê que são mais ou menos 50 laudas frente e verso, então praticamente são 100 laudas. Então,
O artigo 4º da lei de arbitragem diz o seguinte, que a cláusula, em seu inciso 1º, diz o seguinte, que a cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar incerta no próprio contrato ou em documento apartado que a ela se refira. Então, pode estar dentro do contrato ou em documento apartado, mas fazendo referência àquele contrato principal. E vem agora o inciso 2º, que é o importante para responder essa questão. Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito, em documento anexo ou em negrito. Com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Deixa eu simplificar a situação. Contrato de adesão. Você está com o contrato de adesão na mão e ele tem uma cláusula compromissória lá dentro. Primeiro, precisa dizer a você, olha, dentro desse contrato de adesão tem uma cláusula compromissória. E explicar também o que é aquela cláusula compromissória. O correto é esse. Tudo bem. E se a pessoa explicar por cima, sem pormenores, sem detalhes, o que é que acontece? Você também tem a segunda situação e a terceira situação. A segunda ela precisa estar em negrito. E a terceira situação precisa ter uma assinatura do aderente, a sua assinatura no exemplo, para que você venha ratificar, para que você venha confirmar que você está aderindo àquela cláusula compromissória. Tudo bem? Ou seja, cláusula compromissória está dentro do contrato. Ele é de adesão. É aquele contrato que vem pré-fabricado, com cláusulas pré-estipuladas e que você se limita a assinar ou não. Nós topamos diariamente com esse tipo de contrato. E para se ter validade a cláusula compromissória, obrigatoriamente precisa que você assine na cláusula compromissória, ou seja, você vai assinar 2 vezes. Vai rubricar as outras páginas, claro, né? Mas você vai assinar o final do contrato, que é aquela assinatura trivial do contrato, e você também vai estar assinando a cláusula compromissória. Tudo certo? Vamos continuar aqui. Eu trago um artigo 8º também aqui, que fala sobre a força vinculante da cláusula compromissória, que ele diz o seguinte: a cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver incerta, de tal sorte que a nulidade desse não implica necessariamente a nulidade da cláusula compromissória. É uma coisa meio assim confusa de entender, né? Anula-se o contrato, mas não se anula-se a cláusula. Certo? Vamos entender um pouquinho melhor. Para você discutir a nulidade ou não do contrato, você vai ter que ir para a arbitragem. Ou seja, se você tem um contrato e você percebe posteriormente que esse contrato ele é um contrato nulo de direito, de pleno direito, então você tem que ir para a arbitragem para discutir, porque você assinou uma cláusula compromissória. Vamos continuar. Só relembrando que o compromisso arbitral é uma convenção entre as partes. O compromisso arbitral é uma convenção entre as partes em que as partes decidem ir até a arbitragem. Ou então uma parte decide a arbitragem e chegando lá convida a outra parte para que procure a solução do conflito via arbitragem. O Código também de Processo Civil novo, em seu artigo 22A, também trouxe a inovação das tutelas cautelares e tutelas de urgência. Peço perdão aqui, eu acabei saltando um slide aqui. Eu vou voltar aqui do procedimento arbitral, né? No procedimento arbitral, o artigo 19 da lei de arbitragem, que ele já foi incluído pela lei 13.129 de 2015, ou seja, a lei é de 96, mas houve uma inclusão agora em 2015, vamos dizer assim,
renovando, vamos dizer assim, fazendo com que essa lei respire mais, fazendo com que essa lei fique mais voltada para o atual. Então, esse artigo 19 diz o seguinte: a instituição da arbitragem interrompe a prescrição. Antes não se falava sobre isso. Antes havia, tudo bem, nós sabíamos que interromperia a prescrição, mas precisou positivar, precisou que o Código de Processo Civil trouxesse essa situação. E o Código de Processo Civil traz essa situação, e em 2015 a lei de arbitragem é alterada nesse contexto, dizendo que a instituição de arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo à data do requerimento da sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. Então, qual é a situação? Qual é o detalhe aí? A pessoa vai para a arbitragem, busca a solução na arbitragem, mas por alguma situação entende-se que aquela lide, aquele conflito não pode ser solucionado via arbitragem. Então, ainda que aconteça essa situação de incompetência, de ausência de jurisdição, o que é que automaticamente acontece? Automaticamente é suspensa a prescrição. E daquela data em que você ajuizou e que se extinguiu, vai começar a contar a prescrição. Tudo bem? Tem o artigo 21 também, que diz que as partes poderão postular por intermédio de advogado. Eu fiz questão de colocar porque assim é uma forma de heterocomposição, a arbitragem mas ela obrigatoriamente não exige a presença do advogado. Então, eu já coloquei ali. As partes poderão postular por intermédio de advogado, poderão. Inclusive, eu coloco em vermelho. Respeitada sempre a faculdade de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. Ok? E o artigo 22, que traz o seguinte: a revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. Ou seja, existe uma cláusula compromissória. A pessoa aceita essa cláusula compromissória. Aceitando essa cláusula compromissória, uma das partes, percebendo que está tendo algum prejuízo, tendo a necessidade de buscar arbitragem para solucionar um conflito, ele